Olá, minha gente, está começando mais um Paulo Pacioli Entrevista. E o nosso convidado hoje é o ator, compositor, cantor, uma pessoa talentosíssima que está visitando o nosso programa hoje, Chamon. Tudo bem, Chamon? Tudo certo? Prazerzaço estar aqui com você. O prazer é nosso. A gente estava querendo realmente a sua visita aqui com a gente para bater um papo, conversar um pouquinho sobre a sua carreira. Coisa boa. Muito bom de receber você aqui no nosso programa. Antes de tudo, bater um papo é muito bom, né? É, muito gostoso, com certeza, gostoso, né? com certeza. Sempre é muito gostoso, né, Paulinho? Pô, então, ainda mais quando a gente está entre amigos, então fica melhor ainda. É verdade, e a gente vai falando, tem a mesma sintonia, né? Vai tendo aquela coisa em comum que é a música, né? Então a gente... Chamon, olha só, Garganta Profunda, acho que as coisas começam por aí, né? A sua vida profissional, né? É o meu divisor de águas, né, Paulinho? Sim. A gente, realmente eu começo a viver da música, ou seja, a viver profissionalmente da música com Garganta Profunda. Você começou menino, cantor, cantava, como é que é? O meu primeiro festival eu tinha 12 anos de idade. Olha... E eu fui acompanhado por um auxílio luxuosíssimo, né, que eram dois artistas de São Paulo, dois compositores paulistas na época. Na época eu morava com a minha família em São Paulo, com meus pais. Você é paulista? Não, nós somos capixaba. A família Chamon é toda do Espírito Santo. Sim. E nós somos de lá do interior de Castelo, uma cidade chamada Castelo, do Espírito Santo. Do lado de Cachoeira do Itapemirim. Sim. Terra de Roberto Carlos, aquelas coisas ali. E aí nós fomos nos anos 70 para São Paulo, meus pais foram para São Paulo, devido a negócio da família, coisa e tal. E eu sou o quinto filho, né? Eu sou o quinto filho, tem só mais um, o Rafa, que é o caçula, o sexto. Músico também? 6 irmãos. Não, o Rafa trabalha técnico faz iluminação. Sim. Fantástico. Mas tá na área também. Tá na área, graças a Deus. Mas de casa mesmo não tinha nenhum histórico de música, de artista, né, ainda na família. E quando nós morávamos em São Paulo, como eu sou o quinto, meus irmãos são bem mais velhos que eu. Sim. E eles sempre a gente morava numa chácara, uma coisa super gostosa. Sim. E todo final de semana tinha aquela reunião de amigos de meus música, irmãos, que já estavam no circuito universitário, estavam fazendo já. E um deles era o Roberto Riberti, é o Roberto Riberti, né? Sim. Graças a Deus está vivo ainda. O Roberto foi o parceiro do Eduardo Gudim. Sim, Eduardo. Durante muitos anos, o Eduardo Gudim é o autor de Verde as Águas. Sim. Muito bom. E na época, cara, eles já faziam aquela coisa daquele circuito universitário, daquele movimento universitário de São Paulo. E eu tive um festival no colégio onde eu estudava, e eu menino, né, e ficava vendo o pessoal todo tocando, coisa e tal. A hora que eles iam embora, eu pegava lá, começava a dedilhar o violão. Foi aí que eu comecei a tocar realmente. Mas aí eu fiz uma música e mostrei pro Riberti, né? Eu cheguei para ele e perguntei se ele poderia me acompanhar no festival, para eu poder defender essa música. Sim. Aí falou, lógico. Aí foram os dois, cara. Foi o Roberto Riberti e Eduardo Gudim me acompanhando no festival. Que estreia melhor que essa. Só que, lógico, muito eles ainda bom, não tinham o nome ainda, coisa e tal. Mas a direção do festival não acreditou que a música era minha. Porque era muito menino, né? Exatamente, garoto, e achava que era dos dois que já estavam fazendo já estava começando a mostrar a cara ali no circuito lá de São Paulo. E me deram um prêmio de menção honrosa, que para mim foi a mesma coisa que ter ganho o festival, né? Sim. A alegria, aquela sensação de você estar, né, recebendo um prêmio por uma coisa que você tinha feito com 12 anos de idade, já valeu. Foi uma super estreia, então, né? Super estreia, foi maravilhoso mesmo. Mas desde pequeno eu canto, desde 5, 7 anos. Já tem o vírusinho da música aí, né? Eu costumo dizer que a primeira vez é como se eu tivesse um registro, que a primeira vez que eu tivesse ouvido uma música foi como se tivesse ligado o rádio e estava tocando Quero Que Vá Tudo Pro Inferno com o Roberto Carlos, na época da Jovem Guarda. Olha, então é muito marcante isso para mim. Sim. E não só por ser conterrâneo, mas realmente o Roberto tem uma história maravilhosa. Com né? certeza. Ninguém fica aí 40 anos em cartaz. É verdade. Realmente é o rei, né? Realmente, não é à toa. É à toa, né? Então, esse título não é... A gente tem todo o respeito, eu pelo menos tenho muito respeito por isso. Com certeza. Mas a gente estava falando do Garganta, e como é que apareceu o Garganta? Como é que foi a tua estreia?
Então, aí nós morávamos em São Paulo e eu já estava começando comecei a trabalhar com 18 anos de idade, comecei a trabalhar e fui chamado para fazer uma equipe de suporte aqui no Rio de Janeiro de um trabalho que eu fui analista de suporte, cara, de computação. Aí quando eu entrei pro Garganta, larguei aquilo, nunca mais eu peguei um computador na minha vida. Hoje quem faz as coisas para mim são as minhas filhinhas, né? Elas é que mexem nessas coisas para mim. Eu larguei aquilo, não tive mais. Sim. Mas aí eu fui chamado para vir para o Rio e já existia uma coisa por dentro aqui que sabia que se eu quisesse realmente entrar, viver na música mesmo, seria aqui no Rio de Janeiro e não em São Paulo. Sim, eu costumo dizer que São Paulo é Nova York, Rio de Janeiro é Los Angeles, né? É Hollywood. Acho que é por aí também. Você abre o teu trabalho aqui e depois vai trabalhar em São Paulo, porque aí lá você vai ganhar dinheiro. Não, é verdade, porque o Rio de Janeiro acho que é o berço das... É o berço. Né? Onde acontecem as coisas. Onde realmente acontece e joga para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. Exato, né? exato. Como você falou, São Paulo é para ganhar dinheiro. São Paulo Mas que é um campo legal também, uma coisa bem interessante. Eu falo também que é um país vizinho que fala a nossa língua. É verdade. Tudo acontece lá, cara. É verdade. Então eu sabia que isso tinha que acontecer. E aí eu fui chamado para vir para cá e tem aquelas histórias de mãe, né? Sim. Mãe quando fala, ó, leva o guarda-chuva que vai chover, pode crer que chove, cara. É verdade. Aí a família toda estava passando Natal no Espírito Santo, eu voltei para trabalhar. Quando eu cheguei em São Paulo, falou, Chamon, você vai pro Rio esse final de semana porque você vai fazer uma equipe de suporte, fazer parte de uma equipe de suporte lá porque está com problema lá na central de processamento de dados, era do Banco Econômico, ainda do estilo do Banco Econômico. Aí eu falei, beleza. Aí eu liguei para minha mãe, falei, mãe, ó, tô indo para São Paulo, tô indo pro Rio esse final de semana, quando vocês voltarem eu não vou estar aqui, mas devo ficar lá só umas 4 semanas, mais ou menos, por aí. Você não volta mais. Falei, que isso, mãe? Pô, vou morrer? Alguma coisa assim? Não, minha filha, não, é intuição de mãe, você não volta mais. Eu falei, ainda briguei com ela no telefone. Mas que bobagem, pelo amor de Deus. Cara, não deu outra. Não deu. Tá aqui até hoje. 32 anos já. 32 anos de Rio, 32 anos do Rio de Janeiro, mas sou carioca mesmo, de coração, de alma, cara. Completamente. E aí, as coisas começaram a acontecer. Aí você foi pro Garganta, parece que eu namorava uma menina que nós alugávamos uma casa na aldeia lá de Jeribá, em Búzios, para final de semana, coisa e tal. E lá, uma bela madrugada, estamos numa roda assim, do lado de uma fogueirinha, na beira da praia de Jeribá ali, eu e Jorge Sá Martins. Aí Jorge falou, poxa, Chamon, gostei. Aí tinha acabado de a gente se conhecer. Eu falei, cara, gostei de você cantando pra caramba. A gente está formando um grupo lá no Rio, um grupo vocal, e tem uns ensaios. Você não queria dar uma olhada lá? Vai lá assistir o ensaio da gente, quem sabe? Não sei. A gente está precisando de um tenor. Porque o marido da Glória Pires, como é que ele chama, meu Deus? Agora me falhou a memória. Do que você está falando? Do compositor, do Orlando Moraes. Orlando Moraes, perdão. Isso. Perdão, Orlando. Mal carinho com você até hoje. E o Orlando tinha saído desse grupo porque ele estava indo para Portugal, fazendo trabalho em Portugal. E eles estavam precisando de um tenor. Pô, vai lá assistir o ensaio. Aí eu fui assistir o ensaio e comecei a cantar no ensaio, mas sem a menor pretensão. Aí no final, o Marcos Leite, que realmente fazia a direção, que foi nosso grande regente, diretor, falou assim, aí eu falei, pô, e aí, Marquinhos, gostou? Falei, mas você já não tá no grupo? Aí eu falei, pô, não tava. Com isso, cara, uma semana depois acabou aquele grupo de estudo que eles tinham, acabou, não vai dar, tá faltando espaço. Passou, eu fiquei bem chato, falei, pô, caramba, agora que eu achei um lugar, né, legal, um pessoal com a mesma ideia. Aí depois passou um mês mais ou menos, o Marcos me ligou. Eu chamo, olha, a gente vai fazer um teste aí para mais de 100 cantores, mas já tinha um núcleo base do Garganta, né, que não tinha nome ainda. Jorge, você não precisa fazer teste nenhum, você já está dentro desse grupo, mas eu vou fazer um teste mais com 100 cantores aí, para a gente formar um grupo vocal realmente, para a gente começar a trabalhar agora. Beleza, aí estamos juntos. Aí passou um tempo, daí surgiu o Garganta Profunda, foi gerado, o nome foi criado por um cara, a sugestão foi de um cara que não era do grupo, nós estávamos numa festa, e aí falou, pô, bicho, bota Garganta Profunda, tudo a ver, né? Quem canta tem que ter uma garganta profunda para cantar, e aí pegou, né? E ficou.
E daí foi gerado. O trabalho foi bonito, criado. super bonito, né? Foi um divisor de águas, né, Paulinho? Com certeza. O Garganta. Muito bonito. Olha, eu sinceramente, cara, eu tenho essas referências da minha vida, assim, eu só tenho orgulho disso, só tenho que me honrar muito e agradecer muito por ter acontecido isso comigo. Porque as referências que eu tenho da minha história são maravilhosas e é uma base fantástica, né? Com certeza, com certeza. Então, o Garganta foi um divisor de águas, ele trouxe uma nova maneira de se cantar em grupo. Isso, que não exatamente. existia. A gente colocou a cena, né? A gente colocou a cena na música, né? No canto coral, mais importante ainda. Que deu um up, né? Deu uma mexida nesse mercado de canto coral, de grupos vocais, né, principalmente. Mesma época de Boca Livre, mesma época de Céu da Boca. Isso. Isso foi gerando coisas assim muito legais, um momento musical muito bom que a gente estava vivendo. E eu tenho o maior orgulho. E realmente é uma grande referência. E não importo nem um pouquinho quando me apresentam ex-Garganta Profunda. Ao contrário, para mim é um elogio. É um elogio. Com certeza. Um elogio e um carinho enorme que eu tenho. Vamos passar para 89. Estava olhando lá o seu currículo. Você trabalhou ao lado de Dercy, Tony Ramos, Miele. Me conta essa história aí, rapaz. Cara, foi a minha saída vários do shows. Garganta. Foram 3 anos em cartaz em São Paulo. Numa casa chamada Paládio, que era uma casa, né, fantástica na época, né, tinha aquelas coisas de São Paulo, né, que a gente fala. Mas foram vários shows? Isso que é São Paulo? Não, foram 3 musicais. Na realidade, eu fui chamado, foi o que me tirou do Garganta. Eu fui fazer um show pela Funarte, um show solo. Eu ainda estava no Garganta, aí a direção da Funarte adorou quando a gente fez o show. Falou, poxa, amor, vamos fazer um show seu aqui na Funarte. Aí nós fomos para lá e quem foi comigo foi o núcleo do Garganta. Foi o Marcos no piano, o Jorge no baixo, era o Maurício Maia, que era o baterista, enfim. Foi o grupo instrumental do Garganta foi me acompanhando nesse show e eu gravei uma série de programas. Um desses programas, o Abelardo Figueiredo viu pela televisão eu cantando Laura, do Braguinha. Que nós gente. Laura, que é da rosa nos cabelos, Laura, bonito isso, que é do vale sempre em flor, Laura, bonito isso, né? Como é linda a vida, Laura, como é grande o amor. É bonito isso pra mim. E nós estávamos fazendo o show Nós Temos Braguinha, que estourou, para mim, Paulinho, um dos melhores shows que o Garganta já fez. Também acho um grande marco do Garganta, o Nós Temos Braguinha. Uma homenagem aos 80 anos do compositor Braguinha. E o maior trabalho que nós tivemos foi realmente reduzir o número de músicos para poder colocar no espetáculo. Porque o Braguinha tinha tanto sucesso, cara, tanto sucesso, que assim, não é que tudo era conhecido dele, tudo era. Você começava a cantar. O povo cantava. E isso fez parte, Paulinho, graças a Deus, no meu inconsciente. Porque depois eu vim a descobrir por que eu gostava tanto da música brasileira, por que eu gostava tanto da música. Porque era a minha mãe cantarolando pela casa. Olha. Entendeu? A minha mãe tinha uma paixão por música, adorava cinema, mas nunca na época dela a família iria permitir que uma mulher fosse. Existia um preconceito. Tinha uma voz linda, uma voz aguda, linda, sim. E já cantamos até juntos quando era viva. Tive o prazer de colocá-la para cantar comigo uma coisinha assim, uma delícia, cara. E vem daí essa paixão minha pela música, né? Da onde é que eu peguei essa história todinha. E aí quando eu peguei o repertório, eu olhei assim e falei, eu conheço isso, eu conhecia tudo. Tudo do Braguinha. E não só do Braguinha. E aí também, daí veio uma outra história que foi também os Meus Velhos Amigos. Um show só com compositores da época de ouro da Rádio Nacional, da Rádio Brasileira, né? Aí falei sobre Erivelto, Lupicínio, Lamartine, Braguinha, Ataúfo, aquela nata toda, né? Que legal. Então, essa história... Mas no Paládio, isso rolou... Então, isso foi... Então, aí eu gravei esse programa, o Abelardo Figueiredo me viu e ele foi chamado para ir nesse mesmo programa na semana seguinte. Sim. E ele fazia parte de um júri lá do programa, coisa e tal. E aí ele falou, olha, eu queria aproveitar e convidar aqui, ao vivo, um cantor que teve aqui a semana passada. Eu sei que ele é do Rio de Janeiro, faz parte de um grupo chamado Garganta Profunda.
e eu queria convidá-lo para fazer um musical, fazer parte de um musical que eu vou montar o ano que vem aqui em São Paulo com o Miele. Olha. E aí isso era gravado nas quartas-feiras e ia ao ar no sábado. E ao sábado eu estava em cartaz com o Yes Anselmo Braguinha, sim. Lá no teatro ali na Urca, naquele teatro daquela escola que tem lá na Urca. Ah, sei. Instituto dos Cegos. Né? Essa é isso. E aí quando eu cheguei em casa tinha milhões de recados assim na secretária eletrônica. Chamon, tem um cara que quer que você faça um show com ele em São Paulo, não sei o que lá. Falei, gente, mas que isso? É assim, cara, entra em contato com ele. Aí a produção me ligou depois falando, olha, o Abelardo Figueiredo pediu para que nós entrássemos em contato com você, passando o contato dele, para que você entre, né, para você fazer um musical com ele, tenta conversar com ele. Eu tentei entrar em contato com ele, só sei que um mês depois eu consegui realmente marcar, agendar com ele. E quando eu cheguei em São Paulo, ele tinha o que eu ia fazer, qual era o meu figurino. Já estava tudo esquematizado, né? Aquelas coisas. É isso, por isso que eu falo que São Paulo é um país vizinho que fala a nossa língua. Né? Você chega lá, de repente, já está tudo, tá tudo esquematizado. E aí eu saí, foi o que me tirou do Garganta Profunda. Isso deu um up na sua carreira. E a música que me tirou foi Laura. Porque era a música que eu solava e eu cantei nesse programa Laura. Sim, né? sim. Então foi Laura do Braguinha que eu falo que a culpada de eu ter saído do Garganta foi a Laura. No bom sentido, em todo bom sentido. E com isso nós fizemos esse musical com o Miele, que era o Sampa Rio Samba, brincando com as duas cidades, com as duas principais cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. E era Miele, Rosemary, eu e Cláudia Matarazzo. Olha. Que hoje fala tem programas de televisão aí falando da sociedade. Sim. Depois, nesse intermezzo, entre isso foi um ano em cartaz, ficava um ano em cartaz, shows de quarta a domingo, cara, com coisa casa. Engraçado, hoje a gente via espetáculos, né? Como você está falando, de quarta a domingo. Hoje a dificuldade de se manter um espetáculo Você fazer um show por semana, cara, já é difícil pra caramba. É verdade. Você tinha um público, né? Quer dizer, na verdade, se tinha oportunidades de ir ao teatro, assistir um show de quarta a domingo. Era muito mais acessível, né, Paulinho? E as coisas ficam cada vez mais difíceis, apoio. Os apoios também, né? Na época tinha apoio também, era uma casa que tinha uma estrutura muito boa. Sim. Aí eu fiquei 3 anos em cartaz no Paládio. Primeiro com o Miele, depois eu fiz uma participação especial, porque aí já estava programado esse outro show com o Tony Ramos, esse outro musical com o Tony Ramos, que era, por coincidência, falava de Chico Buarque, que é o meu refrão Olheu Lá. E foi o primeiro, o grande desafio desse musical é que o Abelardo Figueiredo queria trazer o Tony Ramos, que era um galã, né? Aquela imagem do galã, e travesti-lo de Geni, um personagem do Chico. Olha! Isso foi fantástico. Ele entrava isso, de então Geni. aconteceu. Aconteceu. Que interessante. A gente fazia as músicas do Chico, então tinha orquestra, tinha bailarinos, 20 e tantos bailarinos. Alta produção. Superprodução brasileira, né? Isso que é legal. Né? Paulinho Goulart, filho, sim. Trabalhou comigo também. Então, muita gente boa, cara. Uma coisa muito legal. Então, como já estava programado isso, eu fiz essa participação especial. A Abelardo não queria que eu voltasse para o Rio, para me segurar lá. Ele me colocou fazendo uma participação especial com a Dercy Gonçalves, que era uma coisa maravilhosa. Que era fantástico, uma figura. Eu cantava um tango, ela dançava, botava os peitos pra fora, cara. Bicho, essa era Dercy, era hilária, né? Era Dercy, cara. Desbocada e uma delícia de pessoa assim. Pena que a gente não tem uma imagem disso para poder mostrar, né? Eu prometo que no próximo eu trago essas imagens, porque tem isso todo editado lá em casa, assim, mas se Deus quiser. Você... Foi realmente aí, saio do Garganta Profunda e vou para carreira solo, começo a fazer minha carreira solo. E aí você grava um disco. Aí eu gravei um disco. Isso aí. Fala rapidinho sobre... Esse foi o meu primeiro CD né, solo, né, e autoral, né, praticamente autoral. Foram 11 músicas gravadas, dessas 11 só 2 não eram minhas. Laura de Braguinha, que tinha que estar. Não podia faltar. Né? Porque realmente foi um grande marco para mim. E uma do Pablo Milanês, uma música em espanhol, que foi produzido pelo Roberto Santana. Santana. Dá pra dar uma palhinha pra gente aí? Essa do Pablo Milanês, não lembro mais. Lo que senti.
Mas não lembro agora. E Laura? Laura? Não, Laura já. Laura Essa já ficou um sucesso. Engraçado do nosso. Também uma pessoa que deu a Laura também uma coisa, foi o Peri, né? O Peri gravou no Peri. Exatamente, né? Peri. Saudoso Peri. Uma grande voz também, que a gente. Da música brasileira. Então, agora a gente fez o primeiro. Foi aí que eu lancei. Quem produziu esse CD? É isso que eu queria saber. Foi o Roberto Santana. O Roberto Santana foi o produtor de Emílio Santiago, de Fafá de Belém, trouxe os Novos Baianos para o Rio de Janeiro, né? De Gilberto Gil, Caetano, trabalhou com esse povo todo. Que coisa boa. Então você teve um suporte interessante, né? Assim, E quem produziu esse CD foi. Cara, eu tinha. Os músicos que tocaram comigo era Alex Malheiros, Jurim Moreira de bateria. Sim. Pô, então. Só fera, né? Só tinha fera. Só fera, né? E já tinha Moraes no piano, que fez os arranjos do CD todinho também. A gente queria dar. Ele queria dar uma. Ter essa veia romântica que eu tenho, na realidade, eu sou um cantor romântico, né? Mesmo cantando samba, mesmo cantando rock, eu tenho essa minha veia romântica. E ele queria dar uma pincelada nisso, deixando uma coisa mais popular, mais dentro de uma linguagem mais direta, que é mais comercial, que a gente poderia dizer assim. Né? E com isso eu gravei 9 músicas minhas, de autoria minha mesmo. Então é praticamente um disco foi um CD autoral. Esse foi o meu primeiro CD mesmo, que foi contratado pela Polygram, mas infelizmente, cara, na semana de lançamento do meu CD, mudou a presidência da Polygram. E aí me deixaram de molho lá um ano. Isso que às vezes acontece, cara, às vezes o público de casa não sabe quando isso acontece, né? Muitas vezes o artista tem um trabalho interessante, tá ali, super bom para mostrar e geladeira, né? E por interesses. Com certeza. Né? E aí, enfim. Questões políticas. A política envolve muitas coisas, não apenas política. Com certeza. Mas no nosso meio, né? Com certeza. Infelizmente, no nosso meio é muito. Aí entrou o Marcos Mainar na época, que veio da Universal, veio da Sony Musical de México para assumir aqui. Mas aí veio com o cast dele, veio com os artistas dele. E me deixaram lá um ano na geladeira e aí eu peguei. Era o material, eu tinha produzido e aí eu levei para fazer independente, infelizmente. Mas foi um belo registro. Foi uma experiência, né? Interessante. Com certeza, muito boa. Chamon, você trabalhou com Mário Lago, né? O grande Mário Lago. Como é que foi isso? Você ficou um tempo em cartaz com ele? Me fala sobre essa história aí. Cara, foram 10 anos, né? 10 anos não só de um trabalho. Como é que isso aconteceu, esse encontro com o Mário Lago? Eu estava fazendo na época do show do Dercy, quando eu estava fazendo a Dercy em São Paulo, o Hermínio Belo de Carvalho me chamou porque eles estavam fazendo o projeto Carnavalesca sobre Roberto Martins, na Funarte. E o cantor que iria fazer adoeceu. Então aí ele me chamou, você pode ter uma reunião comigo aqui? Eu estava precisando ver se você dá para fazer um show aqui comigo. Beleza, vim para cá para o Rio, tive a reunião com eles. Olha, o show é esse, era um show sobre Roberto Martins. Roberto Martins é o ator de Cadê Zazá, Zazá, Sim. E a minha renúncia, enche minha alma e o coração de tédio. Roberto tem umas coisas lindas. Sim. E um dos grandes parceiros do Roberto Martins era o Mário Lago. E aí eu, na conversa, assim, aquelas coisas malucas, né, que acontecem. Eu estava fazendo show em São Paulo, eu estava com a Dercy em São Paulo, às 10 horas da noite, no Paládio. E aí o Hermínio falou, cara, dá para você fazer esse show? Falei, pô, maravilha, e quando é que a gente estreia? Depois de amanhã. Aí eu tive que aprender 16 músicas assim em 2 dias, né, cara? Eu falei, como? Depois de amanhã. O cara teve uma crise, ficou afônico assim, talvez por tensão nervosa, alguma coisa assim, e travou. Ele não conseguia cantar. A direção era da Solange Cafuri, do Ricardo Cravalbim, e o projeto era do Hermínio, né, da Funarte. Aí eu topei. Aí, cara, no mesmo dia fui para casa do Roberto Martins, eu conheci o Roberto Martins, porque disso nasceu, além do desafio, nasceu uma amizade maravilhosa com o Roberto Martins e com o filho dele também, Jorge Roberto, que para mim
Adoro o Jorge Alberto Martins, é um jornalista fantástico. Aí a gente fez eu estava fazendo esse show e quem foi assistir? O Mário, porque era um grande parceiro do Roberto Martins. O Mário fez um dos grandes sucessos do Mário Lago e do Roberto Martins, chama Dá-me Tuas Mãos. É linda a música. Dá-me tuas mãos, por favor, põe os teus olhos nos meus, que eles girão enquanto a dor vai me causar esse adeus. Ficou tão triste o luar. Pô, é lindo. E o Mário ainda fez uma versão em francês para quando Edith Piaf esteve no Brasil. Ele quis falar, pô, vou dar uma cantada nessa mulher. Aí botou uma letra em francês para mostrar para ela. Assim, malandraço pra caramba. Aí o Mário foi assistir o show e acabou o show. De repente estava no meu camarim o Mário Lago com os olhos cheios d'água e falando comigo. Olha, há muito tempo eu não me emociono em ver alguém cantando como eu me emocionei hoje. Que coisa, hein? Daí surgiu essa parceria. Passou um tempo, o Máriozinho ligou falando que eles iam gravar um CD em homenagem aos 80 anos do Mário. Foi gravado em 1991. Foi gravado um CD pela Som Livre. Que eu cantei gravei uma música, Ney, Dona Ivone Lara, Betânia, várias participações, Paulinho da Viola. E de Chamon. E de Chamon também. Eu estava ali no meio dessa turma toda, que bom, né? prestando homenagem aos 80 anos. Você vê como é que são as coisas. As coisas vão acontecendo, às vezes a gente, né, os sinais vão aparecendo, né, Chamon? Vai uma coisa vai encaixando. São energias, a gente não está aqui hoje à toa. Daqui vai surgir uma outra coisa, vai surgir uma nova história, outro gancho, entendeu? Sempre tem uma coisa assim. Quando a gente faz pro bem, vem o bem. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso também. Eu não tenho dúvida disso, Paulinho, sinceramente. Então, e com isso, cara, surgiu muito mais, que não foram 10 anos de trabalho. Foi um convívio. Não é porque a gente saía para fazer um show. Não, eu convivi com o Mário Lago. Eu passei 10 anos, os últimos 10 anos da vida dele, rodando o Brasil. Foram mais de 500 representações pelo Brasil inteiro, desde Porto Alegre até a comemoração dos 100 anos do Teatro Amazonas. Nós participamos. Sim, naquele que o José Carreiras foi lá, bateu palma assim, testou o som, tá ok. Aí eu, de sacanagem, também não podia perder a piada. Vamos passar o som, Chamon, passa lá. Eu fui lá no meio do palco, parei. Tá bom, beleza. Muito bom isso, muito bom. Mas, cara, foram 10 anos, quase 11 você anos. Depois da morte dele, você ainda continuou... Continuei dando uma... E eu acho que a gente tem uma imagem aí você teve um convite do Diogo Nogueira para participar do programa dele. Participei do Samba na Gamboa. Isso, a gente tem uma imagem que eu vou pedir a produção para rodar. Maravilha. Vamos dar uma olhadinha. Roda, VT. Quantos anos separados e eu apenas me atrasei um pouco mais. Faz de conta que não houve. Quantos anos separados e eu apenas me atrasei um pouquinho mais. Faz de conta. Essa relação com o Mário, né, Paulinho, foi uma relação muito maior do que um simples trabalho. Sim. Muita gente acha que eu sou filho do Mário Lago. Sabe que eu ouvi essa história uma vez e falei assim, como é filho do Mário Lago? Eu acho que não. Tem uma passagem que é fantástica. Nós estávamos gravando o Jô Soares, aí no primeiro bloco, eu e o Máriozinho ficamos na plateia esperando pra gente entrar depois, que a gente ia falar do show. Sim. Porque o Máriozinho é que dirigiu o espetáculo, né? Sim. E o Mário estava sentado lá no sofá com o Jô. E no meio da conversa o Jô falou assim, e eu soube que quem dirige o teu espetáculo é o teu filho, o Máriozinho, né? O Mário Filho. Ele falou, e ele tá aqui? Tá sim, cadê? Aí ele tá ali, ó. Aí a câmera veio, uau, fechou em mim. Aí alguém deve ter passado para ele e falou, abre que é o que tá do lado. Aí ele foi abrindo, entrou o Mário. Depois nós entramos, eu cantei a Amélia, né? Sim. E aí encerrou o programa, eu estava falando do show, do espetáculo. Porque esse show era Mário contando as histórias da vida dele e eu cantando os sucessos da carreira do Mário Lago e sempre um grupo, um trio ou um quarteto nos acompanhando. A primeira formação foi com o Paulão Sete Cordas. Sim. Faz a direção muito bom. Do Zeca, né? E aí no dia seguinte liga um amigo do Máriozinho para casa e vira para ele e fala, Máriozinho,
aquele teu irmão mais novo canta pra caraca, hein, velho? Aí ele falou, alguém tinha que puxar o papai, né? E com isso, cara, não sei se por isso ou não, mas também pela identificação que a gente tinha um com o outro, né? Ele fala nessa entrevista que para ele eu era o copy desk dele, né? Ele passava a ideia que ele tinha, eu ia lá e executava aquilo que ele queria. E foi uma experiência, eu costumo dizer, Paulinho, que foi uma herança cultural que eu recebi na minha vida imensurável. Foi uma experiência muito bonita, uma base, né? Tipo, você vê, você começa a criar alicerces com essas coisas, né, cara? Você tem um exemplo de um homem completamente digno, que nunca, cara, você era exatamente íntegro. Era a pessoa que eu nunca vi uma pessoa assim que falava o que pensava e fazia aquilo que realmente... Acreditava nas coisas que... nas suas atitudes e nos seus pensamentos. Aquilo que ele pensava. Jamais era contra aquilo que estava embutido nele, entendeu? Sim. Isso é muito bonito. E você vê que o ser humano hoje, né, infelizmente, eu digo infelizmente, está muito deteriorado, né? Eu acho que a gente encontra pessoas, como você está falando do Mário Lago aí, né, que foi uma pessoa íntegra, que na verdade, né, um grande multimídia do século passado. Exato, né? Se você parar e pensar, o cara era escritor, compositor, ator, poeta, diretor de rádio, bem, né? Tudo muito bem. Além de um ativista político, de carteirinha, né? Ele, no final da vida dele, ele falava que ele era um marxista autônomo. Ele não tinha partido, ele não era de PT, não era de partido. Ele era um marxista autônomo. Seus pensamentos. Nós gravamos para vocês aí de casa, nós gravamos um musical e eu tive o prazer de acompanhar o Chamon. E eu o prazer de cantar com o Paulinho tocando, rapaz. A gente vai pedir agora para mostrar esse trechinho do VT e dizendo para você que depois você pode assistir o VT na íntegra, né? Que vai estar sempre na nossa página do Facebook, tá passando aqui na nossa telinha, e também no nosso canal do YouTube você pode assistir o musical que nós gravamos. Então agora só um trechinho para você de casa. Roda, VT. Tá lá. Você só pensa em luxo e riqueza. Tudo que você vê, você quer comprar. Ah, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. É isso. Chamon, foi um prazer enorme ter você no nosso programa e a gente espera contar com você aqui numa outra oportunidade para cantar mais pra gente, porque tem uma frase que o Mário Lago falou sobre você. Diz pra gente sobre o Chamon. Diga pra gente. Chamon, a voz que os anjos imitam quando querem cantar. É emocionante. Não, é realmente emocionante. Quando eu vi aquilo, eu confesso a você que eu fiquei emocionado, assim. Realmente acho que gente talentosa, a gente tem que sempre reverenciar. Muito obrigado, Chamon. Obrigado você, Paulinho, cara. Tô me sentindo em casa. Quero voltar mais vezes. Um grande abraço pra você, isso aí. Um grande abraço. E você aí de casa, a gente se encontra no próximo programa. Até lá.